Voltamos a falar sobre a Assembleia Geral da ONU, que começa hoje em Nova York. Cobertura completa aqui da CNN Brasil. E vamos, claro, trazendo já alguns pontos que devemos acompanhar no dia de hoje. Esse que é um destaque internacional. Vamos falar, inclusive, sobre o que esperar do discurso do presidente Lula. O Brasil é o primeiro país a discursar na abertura da Assembleia Geral, como manda a tradição. E hoje também teremos o discurso do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Vamos mensurar aqui as nossas expectativas numa conversa com a doutora em Direito Internacional e professora da Ambra University, Priscila Caneparo. Priscila, mais uma vez, obrigada por estar com a gente. Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia a todos que estão aqui nos assistindo. Bem, Priscila, a gente está falando de uma Assembleia Geral da ONU que ocorre no mundo dividido. Estão claras essas divisões e também está claro de qual lado o Brasil está? Bom, Carol, vamos lá, né? Então, o cenário hoje ele é extremamente complexo. A gente fala que esse xadrez geopolítico se alterou quase que frontalmente desde janeiro de 2025, quando então o Trump assume o poder, porque de fato a gente tem quase que uma ruptura com todo o histórico, principalmente ante o direito internacional e ante as relações internacionais. Então fica muito claro que o momento atual é muito diferente do momento do ano passado da reunião da Assembleia Geral. E de fato, nesse momento a gente precisa entender que algumas posições elas estão sendo alteradas, mas de fato, o que esperar do Brasil nessa Assembleia Geral, a gente já tem uma prospecção, porque a gente sabe que o posicionamento do presidente Lula e desses governos, principalmente atrelados ao Sul Global, atrelados a uma decolonialidade, atrelados efetivamente a uma questão e a uma noção de defesa do multilateralismo, eles tendem a andar em um discurso, numa retórica e também numa prática muito esperada na perspectiva de defesa das instituições internacionais, de defesa daqueles temas que são caros para esse movimento, para esse momento justamente, que é em relação a mudanças climáticas, que é em relação à causa palestina, como a gente já viu na reunião de ontem em relação à situação da Palestina, que é de se esperar justamente um discurso que enalteça esses foros multilaterais. Então, Carol, o que a gente vai ver nesse momento são dois discursos, principalmente os dois primeiros, como você bem destacou, o do Brasil e dos Estados Unidos, são discursos totalmente diferentes. Um mais voltado, que é o caso brasileiro, para a cooperação internacional, e eu digo aqui que é um posicionamento do atual governo brasileiro e não do Brasil historicamente, porque quando a gente teve a era Bolsonaro foi um discurso um pouco diferenciado, mas também um outro discurso do Donald Trump muito mais voltado para um caráter privatista. O que eu quero dizer com isso? Um pouco mais afastado dessa defesa das instituições multilaterais e mais voltado para os interesses individuais dos Estados Unidos. Então, de fato, existem posicionamentos bem marcados, mas, obviamente, cada Estado tem o seu interesse subjetivo ante a seus discursos, mas os interesses e as posições estão muito bem marcadas. Pois é, Priscila, a gente destaca, claro, declarações do Brasil, dos Estados Unidos. Cada declaração de um chefe de Estado é diplomaticamente calibrada para expor a leitura dos países sobre as relações internacionais, como você traz aqui para a gente. Por quais pontos necessariamente os países devem passar? O reconhecimento do Estado da Palestina por vários países, na véspera da abertura da Assembleia Geral da ONU, torna o conflito em Gaza um tema inevitável? Bom, Carol, esse tema em relação à Palestina, reconhecimento do Estado da Palestina, qual que é a tipificação dos crimes que estão ocorrendo em Gaza? Ontem a gente viu o presidente Lula falando em genocídio, como muitos especialistas, inclusive dentro da Organização das Nações Unidas, estão destacando. Então é inevitável que a gente tenha fortemente essa questão de Gaza, essa questão da Palestina levantada nos discursos nessa abertura da Assembleia Geral. A gente precisa entender que esse é um ponto central no direito internacional nesse momento, principalmente por conta de muitos estados do norte global estarem reconhecendo nesse momento, nessa semana, a Palestina como Estado. É óbvio que isso é uma retórica, a gente precisa de ações concretas, mas vai ser muito cobrado por aqueles estados que de fato já reconhecem a Palestina, como é o caso brasileiro, que reconhece desde 2010. Então, o primeiro ponto, inegavelmente, vai ser o ponto da Palestina e principalmente do que está acontecendo dentro do território que muitos consideram já, como é o caso brasileiro, como um genocídio. Esse é o primeiro ponto.
Um segundo ponto que, inevitavelmente, a gente também vai ter esse debate é sobre a questão de aquecimento global, mudanças climáticas e a justiça climática. Esse ponto está muito em voga, principalmente para o Brasil, porque nós estamos próximos à COP30, e a COP30 vai ser na regionalidade de Belém do Pará. Então, a gente precisa entender que esse ponto vai ser um ponto destacado também por outras nações e principalmente pelo Brasil. Existem alguns outros pontos, como, por exemplo, a questão da inteligência artificial, que são pontos que vão ser levantados, principalmente por países como China, como Rússia, mas, de fato, a gente não vai ter um grande destaque para o Brasil dentro desse ponto. O Brasil vai por outra seara. Outro ponto que o Brasil tende a destacar também é a questão da desigualdade, da pobreza e da fome. Dentro dessa perspectiva, é um ponto central da política do governo 1, 2 e 3 do Lula, e a gente vai observar nesse momento também a questão desses programas assistencialistas vindo à tona nesse fórum internacional. E aí, Carol, existem pontos que a gente não vai poder fugir, obviamente, que são pontos atrelados à migração, à questão dos compromissos para o futuro, à questão da corrupção, que muitos estados vão trabalhar, e também, inegavelmente, a questão dos ataques em relação às instituições nacionais. A gente vai observar que, de fato, o tarifaço vai vir à tona em muitos discursos. Eu acredito que o Brasil vai vir com um discurso um pouco mais abrandado, porque o Lula já deu uma declaração que ele está pronto para debater com o Trump, para conversar com o Trump, e a gente sabe que se vier um discurso muito enérgico, muito de ataque em relação ao tarifaço, o Trump não vai escutar o Lula, não vai recebê-lo e sequer vai abrir as portas para um possível diálogo no futuro. Então, a gente precisa entender que alguns pontos vão ser trabalhados, mas não vão ser atacados dentro desse discurso. Mas é claro que o tarifaço vai estar aí corroborando com um interesse quase que global em relação ao posicionamento do Trump. Mas, mais do que isso, a gente precisa entender que esse foro é justamente essa abertura da Assembleia Geral, justamente para a gente pontuar aqueles temas que devem ser objeto de destaque e objeto de preocupação internacional. E é inegável que a questão das guerras vai vir com grande aporte, principalmente nos discursos do Sul Global. E, obviamente, a gente vai falar sobre dedolarização da economia e também novos foros, como é o caso do BRICS. Mas como vai repercutir, aí vai ser difícil a gente prospectar, porque, de fato, existem diversos posicionamentos. É interessante, Priscila, vários pontos que você traz nessa resposta. Primeiro, teremos o discurso do presidente Lula na sequência de mais sanções a autoridades brasileiras, a familiares de autoridades brasileiras. Também o fato de estarmos acompanhando um discurso para a comunidade internacional, mas também para os brasileiros, também esse olhar interno do presidente Lula. E você usa uma expressão nessa resposta, Priscila, que são os efeitos práticos de algumas medidas, como, por exemplo, a gente fala sobre o reconhecimento do Estado da Palestina. Quando a gente fala sobre ações, é muito questionado hoje o papel da ONU, o que de fato a organização vem fazendo. Para a gente encerrar, Priscila, rapidamente abordar com você esse ponto, quão fragilizada chega a ONU nesses 80 anos na Assembleia Geral. Pois é, Carol, e esse é um ponto que vai vir muito destacado também no discurso do Lula, porque o Lula ele defende desde a era 1 efetivamente uma reforma no Conselho de Segurança. E eu acho importante a gente destacar aqui que as organizações internacionais e a ONU, com maior destaque, elas dependem muito da cooperação dos Estados. Elas não andam por pernas próprias, porque a própria natureza da organização internacional é uma composição diversa de Estados. E a ONU chega nesse momento fragilizada por dois pontos. Um primeiro ponto, que é endêmico histórico, que é o Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança ele foi criado para ser o principal órgão da Organização das Nações Unidas, mas ele vem muito, mas muito fragilizado nos últimos momentos, eu diria aí nas últimas 2 décadas, por conta da falta de representatividade do poder global, primeiro ponto, e segundo ponto também por conta da falta de ação desse Conselho de Segurança por conta do veto, do veto dos 5 grandes, Estados Unidos, China, Rússia, Reino Unido e também França. E a gente não reflete mais dentro do Conselho de Segurança o equilíbrio global. Precisa de uma reforma? Precisa. Vai ser reformado? Não vai. É mais fácil o seu desaparecimento do que, de fato, a sua reforma. E um segundo ponto, obviamente, que nesse momento a gente observa, é o ataque de governos de direita e de extrema-direita em relação ao multilateralismo, a esses foros que estão compostos por 3 ou mais estados
para debate de temas em comum. Então, o que a gente vê de fato, esse ataque que o Trump faz, que alguns outros governos fazem em relação às organizações internacionais, eles vêm de fato afetar a Organização das Nações Unidas. Mas a gente precisa entender que a ONU continua tendo seu papel de destaque, porque para além do Conselho de Segurança e para além da Assembleia Geral, existem diversos outros órgãos e agências que estão atuando de forma concreta e repercutindo em resultados práticos necessários para um bom desenvolvimento do mundo, ainda que a ONU, como você bem pontuou, precise sim ser repensada na perspectiva da cooperação internacional por muitos estados. Priscila Caneparo, nessa conversa aqui conosco, já trazendo as expectativas para o discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU, que será do presidente Lula, do Brasil, também o que outros chefes de Estado devem discursar durante o dia de hoje na Assembleia Geral da ONU. Temos também um discurso do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Priscila, muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Carol. Bom dia para vocês.